Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui para fazer alguns comentários a respeito de algumas notícias que foram divulgadas entre ontem, dia 8 de abril, e hoje, dia 9 de abril, né? Agora são 5 horas e 10 minutos da tarde, pelo horário de Brasília. Eu vou começar falando a respeito dos índices de inflação que foram divulgados ontem pelo IBGE. Né? Foi mostrado que o IPCA, em março desse ano de 2015, já teve uma alta de 1,32%. Essa taxa representa simplesmente a maior taxa para meses de março em 20 anos e a maior taxa entre todos os meses do ano, né, registradas desde 2003. Pessoal, isso daí só demonstra claramente que a inflação ela é um problema crônico, principalmente por conta exatamente dos preços administrados, aqueles preços que, digamos assim, são controlados pelo governo, no caso, que dependem de alguma autorização do governo para ser reajustado, principalmente em relação ao preço das tarifas de energia elétrica e também ao preço dos combustíveis. A gente tem que lembrar aí que a Petrobras ficou alguns anos aí sem reajustar o preço do combustível, comprava petróleo mais caro no mercado internacional para vender um combustível dentro do mercado interno mais barato e ocasionou todos esses outros problemas de caixa, fora aqueles problemas que a gente já está com, enfim, que a gente, digamos assim, já está cansado de tanto saber que é em relação ao problema da Operação Lava Jato, esse problema de corrupção. Então, assim, no acumulado em 12 meses, esse índice de inflação já chegou a 8,13%. Para a gente voltar aqui ao início do ano, lá em janeiro, os analistas, enfim, o mercado inteiro estava prevendo que a inflação ia ficar em torno de 7,5%, 7,8% no final de 2015. O Focus, o boletim Focus do Banco Central, que foi divulgado na segunda-feira, agora no dia 6 de abril, mostrou o seguinte, que o mercado agora está apostando numa inflação em 8,2% no final de 2015. Esse índice já chegou a 8,13% em 12 meses. E no acumulado só deste ano de 2015, lembrando, nós estamos em abril de 2015, 4 meses já se passaram deste ano, praticamente, e o índice já está em 3,83%. Pessoal, só para ficar claro, o que acontece? O Conselho Monetário Nacional, o Ministério da Fazenda, o Banco Central, enfim, eles perseguem uma meta de inflação. A meta de inflação foi adotada em 1999, né, conforme, enfim, alguns já devem saber, pela equipe do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como forma, inclusive, de mostrar a todo o mercado internacional naquela época que o governo brasileiro estava sim comprometido enfim, a buscar metas de superávit primário, metas de inflação, de formas mais consistentes. E também foi adotado nessa época aí a lei de responsabilidade fiscal, né? Justamente para dar como é que a gente pode dizer? Para dar uma sinalização ao mercado, aos investidores, que o Brasil era um país mais sério. Então, o que acontece? Essa meta de inflação aí, ela é assim, a cada 3 anos, se eu não estou enganado, perdão, a cada 2 anos, se eu não estou enganado, o Conselho Monetário Nacional define uma meta. Né? Nesses últimos anos, qual foi a meta de inflação adotada? 4,5% é o centro da meta. A margem de tolerância do índice de inflação é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em outras palavras, o governo pode tolerar uma inflação de até 6,5% no seu ponto de máximo e uma inflação de 2,5% no ponto de mínimo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil só ficou um ano abaixo dessa taxa de 4,5%, que foi exatamente eu não lembro se foi em 2004 ou se foi em 2006, que a taxa de inflação ficou em 3,81%. Foi uma taxa bem menor do que o do centro da meta. Então, olhem só o que acontece.
A gente aqui na consultoria, nós estamos projetando uma taxa de inflação para o final de 2015 em 8,25%, porque ainda vai haver sim mais algumas pressões, principalmente desses preços administrados. A gente teve aí a divulgação esses últimos dias aí que a tarifa de energia elétrica vai continuar subindo, principalmente no estado de São Paulo, né? Enfim, isso daí refletiu basicamente o quê? Que no grupo habitação, que foi o grupo de maior peso enfim, no balanço final dos dados do IPCA, o índice chegou a 5,29%. Não é pouca coisa, é muita coisa. Isso daí representa quase 0,80 ponto percentual do índice inteiro de inflação do mês de março, né? Enfim, sendo que o grupo de alimentos e bebidas, que também tem sido pressionado demais nesse ano de 2015, cresceu 1,17%. Em outras palavras, só esses dois grupos aí já representou quase na totalidade do índice, né? Só para vocês terem uma ideia, a cebola subiu, no caso a inflação da cebola foi de 15,10%, a inflação dos ovos foi de 12,75%, só para citar alguns exemplos. Não foi pouca coisa, foi muita coisa mesmo. A gente teve ainda também alguns resquícios das altas, né, dos preços dos combustíveis. Teve uma alta aí de 1,26% no preço dos combustíveis, muito ainda reflexo do aumento da PIS e da COFINS, né, que passaram a vigorar a partir do dia 1º de fevereiro de 2015. E isso acontece, e isso também foi ocasionado porque o governo ele também tinha autorizado um outro reajuste menor do que os reajustes anteriores, mas um outro reajuste no mês de março também. Então, assim, só os combustíveis, esse ano de 2015 já aumentou em 9,8%. Então, assim, além de não ter sido pouca coisa, é um negócio para a gente também olhar com mais calma, porque provavelmente pode haver mais aumentos aí. Lembrando, o governo ele ainda não repassou na sua totalidade todo o aumento dos preços administrados, que estavam congelados, e eu já expliquei o que são os preços administrados. E, por fim, dentro dos índices de inflação, o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que mede basicamente a variação da inflação de renda de 1 a 5 salários mínimos, né? Só lembrando, o salário mínimo é de R$ 788, esse índice chegou a 1,51% em março, e em 12 meses a alta é superior ao IPCA, ou seja, ao índice de inflação do governo, o índice de inflação oficial do governo, chegou a 8,42%. Pessoal, de 8,13% em 12 meses do IPCA para 8,42% do INPC não é pouca coisa. Vamos lembrar que o Brasil é um país altamente, digamos assim, com índices de inflação muito grandes, né? Com vários índices de inflação que são medidos aí. A gente tem o IGPM, temos o IPCA, temos o INPC, temos o IPA, nós temos o IPP, nós temos vários índices de inflação que são medidos aí na economia. Então, assim, dentro do INPC, só para a gente ter uma noção das coisas, o salário mínimo que foi divulgado pelo DIEESE como sendo o ideal, ou seja, é o salário de subsistência, o salário mínimo, né, seria de R$ 3.186 só no mês de março, ou seja, para que as pessoas pudessem fazer frente a todas as suas necessidades e viver dignamente, que é um dos preceitos do salário mínimo que está expresso na Constituição, seria de 3.186, não de 788 reais, como tem sido adotado. E quais são as consequências, né, de todos esses dados aí que foram divulgados, da inflação e etc. Provavelmente, aliás, não é provavelmente, é uma certeza mesmo, o Banco Central vai subir novamente a taxa básica de juros da nossa economia, que hoje atualmente está em 12,75%,
vai para 13,25%. Provavelmente essa está sendo a aposta do mercado em geral, inclusive a nossa aposta aí. No caso, enfim, talvez ainda o Banco Central esteja observando aí que a inflação ela seja causada muito por causa aí do estímulo ao consumo ainda, vamos dizer assim. Porém, a gente tem que levar em consideração o seguinte, pessoal, a economia já está estagnada, né? Não tem absolutamente, digamos assim, grandes estímulos às pessoas consumirem, continuarem com aquela pujança de consumo como estava havendo até alguns meses atrás, até alguns anos atrás, né? Então, assim, essa inflação não é uma inflação de demanda, tá? Ela é uma inflação de oferta e é uma inflação basicamente causada pelos índices de preço do governo, os preços administrados, né? Que deveriam ter sido repassados gradualmente ao longo dos últimos anos, porém está sendo repassado tudo agora, né? E o que vai acontecer basicamente, né? Só vai fazer com que a economia se retraia mais ainda e a recuperação econômica que não vai haver ainda ao longo desse ano de 2015, como a equipe econômica está afirmando que vai, provavelmente não haverá recuperação nesse ano, esse é um ano perdido. Talvez, se houver alguma coisa, vai ser apenas no segundo semestre de 2016, né? Então, esse ano de 2015 nós não temos aí grandes notícias, digamos assim, vai ser um ano de retração muito grande. A perspectiva aí de crescimento da economia é de menos 1%, tem gente aí apostando menos 1,5%, menos 2%, e, enfim, outros apostando menos 1,5%, a gente está apostando numa retração aí de 1,4% da economia nesse ano de 2015, né? Outros dados, né, que foram divulgados também foram dados sobre o emprego, né? No caso hoje, a taxa de desemprego trimestral encerrada em fevereiro foi a 7,4%, antes 6,8% em janeiro e 6,5% em dezembro. Isso daí são tudo dados extraídos da PNAD contínua, né, que é do IBGE. No caso, a renda média real subiu 1,1%, já mostrando uma tendência de queda, que em índices divulgados anteriormente aí a gente via que a renda real subia muito mais do que isso, chegou a subir até 2,5% em alguns períodos aí, e já mostrou essa tendência de queda, ou seja, já está mostrando que o mercado de trabalho está ficando mais frio, muito por conta realmente dessa retração da economia, né? A taxa mensal de desemprego, que é medida pelo IBGE, só para todo mundo ter uma ideia, saiu de 4,9% em janeiro para 5,9% em fevereiro. Ou seja, esse pulo já não apenas demonstra claramente a retração da economia, que o mercado de trabalho está menos, enfim, tá menos sólido, né? Mas fundamentalmente que na verdade a taxa de desemprego ela é mais alta. Nós aqui a gente não concorda muito com essa metodologia empregada pelo IBGE. A gente acredita que na verdade a taxa de desemprego da economia brasileira está em 8,8%, né? E isso daí também demonstra, por todos esses dados do desemprego que foram divulgados pelo IBGE, não apenas a nossa projeção, mas os dados que foram divulgados, mostram o quê? A crise está tão forte, né, que há setores demitindo muito mais do que outros e, logicamente, estão demitindo mais do que contratando. Ou seja, fundamentalmente, construção civil. Nós tivemos aí a divulgação de algumas notícias alguns dias atrás que o setor da construção civil demitiu praticamente quase 500 mil de pessoas só em fevereiro, né? Dentro desses dados que foram divulgados hoje pelo IBGE da taxa de desemprego trimestral, mostrou que a população desocupada ingressou, no caso foi engrossada em 778 mil pessoas, é uma alta de 11,7% em relação ao trimestre até fevereiro do ano passado. Meus amigos, não é
pouca coisa. E finalmente, né, nós tivemos aí a conjuntura política, né, que afetou também a economia. Nós tivemos aí a nomeação do vice-presidente da República, do Michel Temer, que agora ele vai ser responsável pela articulação política do governo. Isso já demonstrou para o mercado que talvez o governo agora vá ter uma espécie de lua de mel com o Congresso Nacional, talvez possa haver uma certa facilidade na aprovação do ajuste fiscal, que ainda não foi aprovado. Enfim, os políticos lá, o ministro da Fazenda, o presidente do Senado, os parlamentares, eles só apenas estão discutindo ainda alguns pontos do ajuste fiscal. Por exemplo, o PMDB, que é o partido do vice-presidente, já disse que o ideal seria reduzir o número de ministérios de 39 para 20. Vamos lembrar aqui que com essa nomeação do vice-presidente Michel Temer como articulador político do governo, já foi extinto um ministério, que era o Ministério de Relações Institucionais. Então já são 38 ministérios, mas o PMDB quer 20, né? Enfim, nós temos aí que só essa sinalização aí da presidente da República mostrou para o mercado que o governo agora quer sim ter um diálogo melhor. Os mercados agora acham que o governo vai ter maior facilidade na aprovação, não apenas do ajuste fiscal, mas até mesmo de outros projetos de interesse do executivo. E nós tivemos aí também que, no caso, a ata do Fed, né, a ata do Banco Central americano. Nós tivemos aí nesses últimos dias a divulgação de alguns dados, né, referentes à economia norte-americana, que estava mostrando aí que o mercado de trabalho não estava lá grandes coisas, assim, não estava se recuperando de uma maneira muito forte, como muitas pessoas, como muitos analistas estavam prevendo. Mas a gente tem que outros dados divulgados também mostram uma leve recuperação, né, de alguns setores como a indústria, etc. E nós tivemos aí a divulgação também do PIB de 2014, né? O PIB dos Estados Unidos cresceu 2,4%, as projeções para esse ano já são mais otimistas. Então, assim, essa ata do Fed quer dizer basicamente o seguinte: o que o mercado quer saber? Quando que o Banco Central norte-americano vai aumentar as taxas de juros por lá? Isso é um dado muito importante, não apenas pelo fato da recuperação gradual da economia norte-americana, mas também significa dizer o quê? Que se o Fed aumentar a taxa de juros ainda esse ano, provavelmente nós vamos ter uma mudança bruta, digamos assim, inclusive nas nossas contas, nas contas públicas e também na cotação do dólar. Esse dólar aí vai subir ainda bastante. Agora são 5h26 da tarde, o dólar estava operando em queda até a última vez que eu estava olhando ali, também por conta que a Fitch, que é uma agência de classificação de risco, também tinha divulgado que não vai ainda mexer na nota de crédito do Brasil. Em outras palavras, o Brasil ainda vai ter o seu grau de investimento garantido por algum período. Então, assim, pessoal, essas são algumas notícias, né? Enfim, entre ontem e hoje, que eu acredito que são muito importantes aí, demonstra claramente aí que, enfim, parece ter havido ainda uma mudança, né? Digamos assim, parece que houve uma reviravolta, principalmente na taxa de câmbio, mas se a gente for olhar com mais cuidado, não é bem isso. Esse movimento do dólar que tem acontecido esses últimos dias, basicamente, ele está se traduzindo única e exclusivamente numa correção do mercado, vamos dizer assim. Não é uma tendência que o dólar vai continuar ainda nesse patamar aí de 3,5, 3,4, como estava operando aí enfim, ao longo do dia de hoje, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado ainda, né? Que ainda falta mais dados ainda a serem divulgados. E só para vocês terem uma ideia, a projeção de dólar aí no final de 2015 do Boletim Focus é de R$3,50, né? A gente não acredita nisso, a gente acredita que o dólar vai chegar no intervalo de 3,70 a 3,90 no final de 2015. Aí
esperar para ver, né? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham se informado, gostado um pouco aqui desse vídeo que a gente fez, esse comentário. A gente volta, enfim, numa outra hora também para fazer comentários de outras notícias, outros dados mais relevantes. Tudo bem? Até logo. Obrigado.